Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto e vamos fazer a leitura na Palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 15, segundo Samuel 15, a partir do verso 19. Lembrando que nesse contexto, Davi está fugindo da presença de Absalão, que está querendo assumir o reino, está aqui disposto a matar inclusive seu pai. Davi está em fuga e em meio a essa fuga alguns se ligam a ele, e esse personagem aqui do texto é um desses que nós vamos falar. Então, segundo Samuel 15, 19 em diante, diz o seguinte: disse, pois, o rei a Itaí, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itaí: vai e passa adiante. Assim passou Itaí o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. É destacável nesse texto a amizade, a fidelidade desse homem para com Davi. Lembrando que ele era um geteu. Geteu é de Gate. Gate é um dos condados dos filisteus. E esse homem, embora fosse desse grupo, é interessante, Davi diz que ele é estrangeiro, ainda assim esse homem, nesse momento difícil de Davi, quando nem os amigos talvez quisessem estar com ele porque era arriscado, esse homem se dispõe a prosseguir, junto de Davi, não abre mão de estar com ele. E vemos nisto uma amizade assim, sincera, uma amizade que vai além, às vezes, da compreensão da gente, que deve nos levar a refletir sobre o nosso sentimento para com os nossos amigos. Vamos, irmãos, orar a Deus, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que Ele venha nos tornar cada dia mais unidos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor contínuo em nossa vida. Te agradecemos porque tu estás sempre conosco. O Senhor jamais nos abandona. Não há nenhum relacionamento mais íntimo, mais profundo do que o nosso contigo. Mas nesta terra, nesta vida, o Senhor nos concede amigos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a estes, leais a estes, agirmos como verdadeiros amigos, que possamos, nesse sentido, sempre manifestar um interesse, um cuidado, uns para com os outros. Abençoa a tua igreja, cuida do teu povo, fala conosco nesse tempo de culto, esta noite é o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, nesse mesmo espírito, cantar um hino que fala de um grande amigo, né? O hino de número 113, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Vamos, portanto, cantar este hino. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim.
levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel, obediente a quem viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subirei, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Muito bem, irmãos. Nós vamos fazer a leitura num texto da Palavra de Deus que fala acerca da nossa relação com Deus e com os homens. Mas dentro dessa relação, muitas vezes nós falhamos. Mesmo conhecendo a verdade, mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo, uma coisa que está presente na nossa vida, que precisamos cuidar, é com respeito ao pecado, à presença do pecado, atitudes que são pecado, palavras, omissões. Nós vamos ler aqui o texto em Isaías capítulo 1, a partir do verso 18. Vou ler apenas o verso 18, que na verdade é um convite precioso de Jesus. Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A cada dia nós somos convidados a colocarmos diante de Deus, a expressarmos diante do Senhor os nossos pecados. E o texto nos diz que ainda que eles sejam tão vivos, tão marcantes, tão notórios, como a escarlata, era um pano extremamente vivo, uma cor extremamente viva, ainda que sejam assim, diz aqui que o Senhor os tornará branco, o Senhor nos limpará. Então é um privilégio, é um benefício, é uma graça muito grande podermos nos aproximar de Deus, em atenção a um convite dEle para que nós nos aproximemos e coloquemos diante dele os nossos pecados. Vamos passar alguns momentos orando silenciosamente e depois nós conduziremos a igreja numa oração, conduziremos o povo numa oração.
Vamos então orar. Senhor nosso Deus, nós rogamos da Tua parte o perdão para as nossas vidas, Pai. Temos pecado contra o Senhor, com palavras, atitudes, omissões. De tantas formas nós temos Te desagradado, os nossos pensamentos. Por isso nós pedimos que o Senhor aplique sobre a nossa vida, Senhor, o Teu perdão, que torna brancos mesmo os pecados mais graves, se assim nós os podemos considerar. Limpa o nosso coração de todo mal e purifica-nos, Pai. Torna-nos brancos como a neve, Senhor. Cuida do Teu povo. Dá o alívio que só o Teu perdão pode nos dar. Que possamos sentir a paz. Nós rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós continuamos nas nossas reuniões, nossos cultos, estudos online, né? Temos acompanhado toda a situação do nosso país e entendemos que o momento ainda exige esses cuidados. Continue orando pela igreja, orando uns pelos outros, pelas famílias da igreja, e que possamos junto perseverar, para que no devido tempo o Senhor nos permita nos reunirmos novamente. Nós vamos ter agora a ministração dos louvores com o nosso Ministério de Louvor. Orem também por esses irmãos que têm trabalhado, nosso coral e todos mais, os professores que têm trabalhado, para que o Senhor esteja fazendo de tudo isso uma grande bênção, aqueles que estão nos bastidores, preparando tudo, todo esse material. Cuida, Senhor, de cada um, e que possamos, portanto, juntos esperar um momento de estarmos aqui reunidos como igreja. Deus os abençoe. Teremos um momento de louvor. Após esse momento nós teremos o nosso momento missionário. Depois nós teremos a palavra ministrada pelo pastor Cláudio. Nos preparemos, portanto, e participemos efetivamente de tudo isto para a honra, glória e louvor ao nosso Deus. Deus os abençoe. Tu és, eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, forte tu és, eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Pois o que eu preciso é de Deus.
pedi, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós amamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois o que eu preciso é do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois o que eu preciso é do teu amor. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos as eleitas, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos
Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações, exaltaremos teu nome sobre todas as nações, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Graça e paz, irmãos, vamos dar início a mais um Momento Missionário. O nosso missionário na Espanha, o reverendo Everton, compartilha que a igreja continua de portas fechadas. A sala da casa virou estúdio e eles têm feito todas as programações da igreja pela internet. Alguns irmãos da igreja perderam seus empregos por conta do confinamento e têm sido assistidos com alimentação pela igreja de Sevilha. Uma tia da Naira, a esposa do pastor, faleceu de Covid e isso foi muito triste. A província está voltando à normalidade aos poucos, mas as autoridades têm se preocupado muito por medo da volta da doença. Por isso, estão com rígidas regras de higiene e segurança. Recebemos notícias do nosso missionário em Moçambique, pastor Henrique. Um trecho da carta diz assim: continuamos empenhados na formação de liderança local, algo cada vez mais necessário por aqui, como os eventos recentes têm mostrado. Infelizmente, devido à pandemia, o curso para líderes que havíamos acabado de iniciar em Maputo foi suspenso. Antes do lockdown do país, intentávamos uma incursão em Beira para planejarmos meios de assistência aos afetados pelo ciclone, que no ano passado, com o desinteresse da comunidade internacional, não conseguiram se recuperar e se encontram vivendo como refugiados na própria terra. Por aqui, persiste a ideia de que o coronavírus é uma doença de branco. Nossos passos são fiscalizados de perto pela população e agentes do governo. Nada que nos coloque em risco, apenas limitados em nossas atividades. Entre elas, a distribuição de alimentos. Desta forma, seguimos animados, gratos e dispostos para continuar junto com vocês a trabalhar nos campos do Senhor em Moçambique. A última atualização que temos da família do missionário Ronaldo Lidório vem da esposa Rossana. Ela diz o seguinte: muitos foram os altos e baixos, dificuldade agonizante para respirar, dores nos pulmões e em todo o corpo, estado febril e incrível cansaço. Mas em tudo fomos socorridos na hora certa. Não nos faltaram os medicamentos carinhosamente providenciados pelos irmãos de Manaus, e nos 2 momentos que precisamos da ajuda de hospital, pela graça de Deus conseguimos atendimento. Viviane segue em franca melhora, se recuperando com os dias. Dona Eusa, minha sogra, permanece muito bem e segue o tratamento para a pneumonia. Eu melhoro a cada dia e quase não tenho mais falta de ar. Ronaldo continua com alguns sintomas, como as frequentes sensações de desmaio, mas sua respiração voltou ao normal. Ronaldo e eu continuamos muito fracos e até alguns passos parecem uma maratona, mas estamos podendo descansar durante a recuperação. Agradecemos, portanto, o carinho, as orações e todo o apoio. Que o Senhor os abençoe e sempre nos lembre que mesmo na noite mais escura, não há lugar mais tranquilo e seguro do que na presença do Pai. Amém. Essa notícia também vem de Pernambuco, vem da ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Eles dizem que o decreto de bloqueio e fechamento completo de cidades nesse estado, o lockdown, está sendo questionado, pois ele tem impedido que os pastores possam ir aos templos e realizar a transmissão online dos sermões. A ANAJURE vê como violação à liberdade religiosa no lockdown de Pernambuco. Oremos por essa situação. Sai abin da ya zo ya faru da yamma ranar Juma'a. Sai Boko Haram suka shigo garinmu suna ta dinga harbe-harbe kawai, sai mu kuma muka gudu, haka suka kama mu. Har ma ina ce wa Ubangiji baya so na,
cewa gashi ana dukan mu, gashi ba abinci, gashi kuma an ce mu koma musulmai. Na yi shekara 3 a hannunsu, zan shiga na 4 kafin nan na gudu a hannunsu. Na gudu na zo gida, gaskiya mama na ta yi farin ciki cewa na dawo, amma Nesse momento, irmãos, vamos interceder por missões. Vamos orar por missões. Querido Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida de todos os homens e mulheres que o Senhor mesmo comissionou, Senhor, a deixar as suas casas e ir por toda a terra pregar o Teu Evangelho. Intercedemos agora por eles, ó Deus, pedindo que o Senhor os conforte, que o Senhor os visite, que o Senhor traga sobre eles a paz que excede todo entendimento, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor os livre de todo o mal, que o Senhor os guarde, fortaleça para que eles deem testemunho do amor que o Senhor devota a cada um de nós, Pai. Nós queremos Te agradecer por todos eles e mais uma vez, Senhor, Te pedir, guarda-os em Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa mensagem da noite, que se encontra lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. O tema da mensagem de hoje é amizades perigosas. Amizades perigosas. Esse é o tema da mensagem desta noite. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua santa palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos tire, ó Deus, toda a dúvida e nos coloque, ó Pai, a praticar o que o Senhor tem a nos ensinar.
Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso sermão, então, é amizades perigosas. O valor de uma amizade verdadeira é inestimável. A própria palavra de Deus nos ensina em diversos textos sobre o valor de uma boa amizade. A Bíblia possui inúmeros versículos falando da importância de ter amigos, amigos bons, amigos verdadeiros. Porém, um dos textos que eu mais gosto sobre amizade é Provérbios 27:9, onde diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Esse texto de Provérbios nos ensina que a amizade verdadeira, a boa amizade, que existem conversas boas, conversas que consolam, que adoçam a vida, que confortam o coração um do outro, é comparado com um perfume maravilhoso, do qual nós sentimos o seu aroma e nos alegramos. Mas amizades boas e verdadeiras, assim como esse provérbio diz, são raras. São raras. E aquele que acha deve guardar como se guarda um tesouro precioso. Digo isso porque o mais comum é termos amizades perigosas. Aquelas amizades que prejudicam a nossa vida ao invés de nos alegrar. Essas amizades podem nos levar à perdição, à morte. Muitos encontram o caminho do vício, o caminho da perdição, o caminho da morte, por ser amigo de pessoas perigosas. Aquelas pessoas que, para se enturmar, fazem amizade com pessoas perigosas e acabam no vício. Os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos e outras organizações de apoio aos viciados, na maioria das vezes, são orientados, na verdade eles orientam aos viciados, para que eles possam abandonar o vício, eles também se distanciem de amizades perigosas. Na tentativa de se manter sóbrio, o viciado precisa se distanciar daqueles que incentivam o uso de tais substâncias. E isso é fato, pois se você quer parar de beber, é impossível continuar tendo amizade com aquele grupo que sai para beber todos os finais de semana. Você precisa de distância, precisa correr de tais amizades. E essa verdade não serve só para aqueles que desejam largar um vício, mas para nós que desejamos viver em paz. Viver em paz, longe de guerras, de contendas, porque Tiago nos ensina aqui que a amizade com o mundo, ela é o motivo de tanto desespero, de tantos desastres na nossa vida. A amizade com o mundo é a raiz de todos os problemas, dos quais afligem a nossa comunidade. E ainda pior, nos fazem inimigos de Deus. Mas Tiago também nos ensina como podemos ser curados disso e sermos capacitados a enfrentar e a nos afastar de tais amizades perigosas. Bom, nós temos que entender que há uma guerra da qual nós enfrentamos. Há uma guerra. Tiago diz aqui na sua carta, nós temos que entender que esse texto que nós lemos do capítulo 4 está totalmente ligado ao texto anterior, do capítulo 3. Você deve lembrar que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi feita depois que ela foi escrita.
A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi uma introdução dos escribas, dos maçoretas, né, para facilitar encontrar alguns textos, né? Você sabe bem disso. E aqui, em alguns casos, isso não ocorreu de maneira bem feita. E esse é um dos. Porque o capítulo 4 está completamente ligado ao capítulo 3. Quando a gente vê divisão de capítulo, nós imaginamos que é um assunto novo. Um assunto novo. E neste caso, não é um assunto novo. Neste caso, é um assunto totalmente incluído no capítulo 3. É um assunto que ainda não encerrou. Por quê? Porque no capítulo 3, Tiago está falando da necessidade de ter, como nós podemos ter paz, como nós podemos ter a paz da qual nós buscamos, da qual nós queremos tanto encontrar. E Tiago está falando que nós precisamos usar a sabedoria de Deus para encontrar essa paz e não a sabedoria do mundo. E é por isso que Tiago está falando aqui que a inveja, os sentimentos facciosos vivem no nosso coração, gerando muita confusão. E aqui no início do capítulo 4, Tiago quer nos mostrar que qual é a origem das contendas que nós enfrentamos. Então no capítulo 3, no final do capítulo 3, ele está falando que nós precisamos, para nós termos paz, né? Para nós termos paz, precisamos usar a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. E ele quer nos mostrar que a origem das contendas da qual nós enfrentamos é porque nós ainda estamos usando a sabedoria do mundo. É por isso que Tiago faz outra pergunta aqui. Ele está no mesmo assunto do capítulo 3. Assim como no versículo 13 do capítulo 3, que ele faz uma pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Aqui no capítulo 1, aqui no versículo 1 do capítulo 4, ele faz outra pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Essa pergunta de Tiago revela algo muito interessante. Revela a gravidade das nossas contendas, das nossas brigas. Porque quando Tiago diz o termo guerras, é um termo pesado, um termo de conotação militar mesmo, de conflito armado, algo que é extremamente perigoso e mortal. Tiago está dizendo que aquela inveja amargurada, aqueles sentimentos facciosos que nós temos, geram conflitos sérios na nossa família, na nossa convivência social e na nossa igreja. Não são contendas banais, não ache que esses conflitos que nós temos são contendas banais, mas brigas terríveis que podem acabar muito mal. O termo contenda significa literalmente uma luta corpo a corpo, mostrando ainda mais a seriedade da situação daqueles irmãos da qual Tiago estava escrevendo, que viviam tentando resolver suas diferenças com a sabedoria do mundo. Quando nós buscamos resolver nossas diferenças com a sabedoria do mundo, o que acontece são lutas, conflitos e guerras que podem destruir nossa família, nossa igreja e todo o nosso convívio social. É claro que os irmãos da igreja da qual Tiago escrevia não chegaram a vias de fato, ou seja, não se atracaram numa luta armada corpo a corpo. Mas a seriedade dessa contenda era muito perigosa, similar a uma guerra corpo a corpo. E assim também é conosco, meus irmãos. Quando um crente entra em uma briga com outro crente, as consequências são terríveis. E isso é comparado por Tiago aqui
com uma guerra fria e sangrenta. Fria e sangrenta. Bom, a resposta aqui que Tiago dá é em formato de pergunta. E ele responde essa pergunta da qual: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele responde com outra pergunta: de onde senão dos prazeres que militam na nossa carne? Essa é uma pergunta retórica, ou seja, é uma afirmação. A resposta que Tiago dá aqui indica que a origem das nossas contendas está na nossa natureza decaída, na degeneração da nossa carne que causa ou causada pelo pecado original. Apesar de nós termos sido sim salvos por Jesus e regenerados por sua palavra, ainda sofremos com a nossa natureza caída, assim como Paulo diz aos Gálatas, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Isso nos mostra, meus irmãos, que a origem das nossas brigas, a origem das nossas confusões que passamos durante a nossa vida, são fruto dos nossos prazeres mundanos, que controlam a nossa vida. Os nossos prazeres mundanos controlam a nossa vida e é por eles que nós brigamos. Por conta deles que nós entramos em conflitos e guerras. Porque nós queremos satisfazer os nossos desejos carnais e mundanos a qualquer custo. Nós queremos satisfazer os nossos desejos de qualquer forma, mesmo que para satisfazer o nosso desejo a gente entre numa boa briga e enfrente uma guerra com quem quer que seja. No versículo 2 e 3 aqui, Tiago comprova a sua teoria, demonstrando aqui com clareza o que havia dentro dos corações daqueles que possuíam inveja amargurada e sentimento faccioso. Olha o que ele diz aqui: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É isso que estava no coração deles. Cobiça, cobiça. Cobiça significa manter o seu desejo focado em alguma coisa, mas essa alguma coisa está sempre ligada a algo ilícito, algo impuro, algo ilegal. O que Tiago está nos dizendo, meus irmãos, é que o motivo das nossas contendas, o motivo das nossas brigas, é porque nós ainda estamos cobiçando coisas indignas de um cristão cobiçar. De um cristão possuir, de um cristão ter. E assim nós pedimos a Deus e não recebemos, porque não sabemos pedir. É dessa forma que nós vivemos fazendo guerra com as pessoas. É dessa forma que nós vivemos em contendas, em conflitos. Porque na verdade nós queremos satisfazer o nosso desejo carnal. Olha a sabedoria do mundo sendo aplicada aqui por Tiago, da qual ele havia falado no capítulo 3. Nós queremos satisfazer nossos desejos carnais e pecaminosos, e para satisfazê-los, nós entramos em qualquer guerra, em qualquer briga, em qualquer contenda, seja com quem quiser, seja com quem for, seja com qualquer pessoa. Qual é o cuidado que nós devemos ter? O sábio profeta Jeremias já nos alertou sobre isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9 diz isso. É dessa forma que Tiago nos alerta: cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja, porque os seus desejos estão fazendo você viver nesta guerra,
vivendo em guerra com as pessoas? Será que não está desejando algo que não serve para semear o fruto da justiça, para promover a paz, assim como disse o versículo 18 do capítulo 3? Será que os seus desejos estão sendo para satisfazer só você, só os seus pecados, e não para promover a paz, e não para promover a justiça de Deus? Para que serve? Você precisa se preocupar, você precisa se atentar. Será que os nossos desejos estão para esbanjar em nossos prazeres, como diz o texto? Deus conhece a motivação dos nossos pedidos. E Tiago revela que nós não recebemos muitas das coisas das quais nós pedimos a Deus, porque o nosso coração ainda está repleto de vaidade, de inveja, de cobiça. Aí está o fracasso das nossas vidas em tentar viver em paz. Desejamos tanto a paz, desejamos tanto que possamos ter um relacionamento saudável familiar, desejamos tanto ter um relacionamento saudável de amizades no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, na nossa igreja, mas ainda estamos desejando, cobiçando coisas que não são boas, não são dignas de um cristão. Aí está o fracasso, aí está a nossa guerra. E qual é o maior inimigo dessa guerra? Tiago vai nos ensinar aqui, porque a inveja amargurada, o sentimento faccioso e a cobiça são a origem de uma vida sem paz. Uma vida de guerras, contenda, que nos tiram o sossego, fazendo com que a nossa vida seja um eterno desespero. Tiago vai nos chamar a atenção para esses sentimentos. Inveja amargurada, sentimento faccioso e cobiça da amizade que nós temos com o mundo. Sim, o que Tiago quer dizer com o mundo é que esse termo tem muita dificuldade de compreensão hoje em dia. Os crentes gostam de usar esse termo para rotular as coisas, dando o rótulo de mundano para tudo que eles encontram. Música mundana, trabalho mundano, esporte mundano, arte mundana, política mundana, diversão mundana. Mas não é isso que o termo quer dizer. O termo quer dizer algo diferente. Mundano, mundo para Tiago, significa um sistema, uma estrutura de valores organizada sem Deus. Um sistema de valores estruturados sem Deus. Dando a ele, dando ao objeto, seja ele qual for, um valor distorcido do qual Deus o deu na criação. É isso que significa mundano, então. Dessa forma, nada deve ser descartado como mundano. Não podemos descartar nada, nenhuma música, nenhum trabalho, nenhum esporte, nenhuma arte, nenhuma forma de política, nenhuma forma de diversão. Mas os valores para essas coisas devem ser os valores corretos. Tudo tem o valor que Deus lhe deu e esse deve ser o valor correto. É por isso que a inveja, o egoísmo, a cobiça são chamados aqui de amizades do mundo. Pois se nós seguimos os valores do mundo, nós vamos cair no pecado de ter amizade com o mundo, fazendo da nossa vida uma guerra. Pior do que viver com os valores distorcidos das coisas, pior do que isso é viver em inimizade com Deus. Pior do que nós vivermos uma vida de discórdia, de guerra com o mundo, com as pessoas das quais estão ao nosso redor, o pior do que isso é viver em amizade com Deus. Porque o versículo 4 diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já se imaginou vivendo em inimizade com o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos? Se você é amigo do mundo, pode ter certeza que já possui
essa inimizade com Deus. E lembre-se, ser amigo do mundo significa ter sentimentos de inveja, egoísmo e cobiça. É isso. Em partes, todos nós caímos nesse pecado. Flertamos com tais amizades em muitos momentos da nossa vida, mas o problema é acreditar que nós podemos ter amizades com o mundo e também ter amizades com Deus. Esse é o problema. É por isso que Tiago sintetiza aqui muitos versículos bíblicos dizendo: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Tiago utiliza a palavra ciúme para afirmar que Deus deseja seu povo para Ele por completo e não parcial. E não parcial, não em partes. Ou nós servimos a Deus, ou servimos os caprichos da nossa carne. Ou um ou outro. Não é possível servir dois deuses. Não é possível. Precisamos abandonar as velhas amizades, aqueles amigos perigosos que nos fazem querer voltar ao nosso vício. Nós precisamos abandoná-los. Aqueles prazeres antigos dos quais nós tínhamos, porque eles que nos fazem viver em guerras e contendas. Quando os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos e as outras organizações buscam recuperar as pessoas perdidas de um vício, eles possuem uma única exigência: que a pessoa queira sair do vício. Mas para nós, família de Deus, há uma solução ainda melhor. Há uma solução melhor, pois Deus sabe que de fato nós não queremos abandonar a vida passada. E é por isso que Ele nos salva dessas amizades perigosas, pela sua graça. Pela sua graça. E aqui, dos versículos 6 ao 10, Tiago nos ensina como vencer essa guerra. Como vencer essa guerra com o mundo, como se livrar de vez de tantas batalhas e contendas que destroem as nossas famílias, que destroem a nossa igreja, que destroem a nossa amizade, que destrói a nossa vida social. No versículo 6 ele diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A única coisa que pode nos livrar da amizade com o mundo é a graça de Deus, e nunca o nosso querer. Muitos acreditam que podem livrar-se das amizades quando quiserem. Afirmam que estão no controle da situação. Não, pode deixar, eu estou fazendo isso aqui, mas quando eu quiser eu largo, quando eu quiser eu abandono. E isso é uma mentira, porque muitos estão presos nesse terrível engano, presos na sua frustração. Se pudéssemos nos livrar de tais pecados na hora que a gente quisesse, no momento que a gente desejasse, o mérito seria todo nosso para a nossa salvação, mas o mérito da salvação está em Cristo e na sua glória somente. A graça, meus irmãos, é para os humildes, sim. E as Escrituras nos ensinam que Deus concede graça aos que se humilham diante dEle. E Tiago prova isso citando Provérbios 3:34, aqui literalmente no versículo 6. Muitas vezes nós queremos vencer o pecado pela lei, ou seja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu consigo isso, eu consigo aquilo outro. Mas não, nós não conseguimos. Nós nos esquecemos de nos humilhar diante de Deus. Quando nós queremos ganhar a graça de Deus cumprindo a lei, nós estamos sendo tudo menos humilde. O Senhor, nós devemos nos achegar a Ele, ao nosso Senhor, e dizer: eu não posso com as minhas forças. Tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. E Tiago nos ensina, a partir do versículo 10, qual é a atitude correta de alguém que deseja se humilhar verdadeiramente diante de Deus.
Em primeiro lugar, o cristão deve se sujeitar e essa é uma atitude daquele que se entrega por completo a Deus, entrega os seus desejos a Deus, querendo verdadeiramente agradar ao Pai e que Ele faça a sua vontade. É assim que nós resistimos ao diabo, pois é impossível o diabo não fugir daquele que está seguindo os passos de Jesus. Quando nós desejamos o que o Senhor deseja, quando nós queremos o que o Senhor quer, assim nós resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Em segundo lugar, nós devemos nos achegar a Deus, ou seja, devemos nos aproximar dele em oração. Se achegar a Deus significa que quanto mais nós estivermos orando, quanto mais nós desejarmos estar diante do Senhor, nós estamos mais próximos dele. E por isso nós precisamos orar mais. Orar mais. Estar diante do Senhor todo momento. Sujeitar a Deus e orar mais. São esses os passos que Tiago nos traz. E os próximos são purificar as mãos, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Tais passos são claramente de um arrependimento sincero. Os leitores de Tiago estavam acostumados a esses termos, a essas expressões, porque eles eram judeus e conheciam tais cerimônias de purificação. E essas cerimônias tinham um caráter de quebrantamento de coração e arrependimento, demonstrando uma confissão sincera daqueles que desejavam perdão. Por isso nós precisamos demonstrar arrependimento sincero. Diante de um arrependimento sincero, só nos basta converter-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Esta é uma atitude daqueles que se arrependem sinceramente. São esses que o nosso Senhor exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. São os que verdadeiramente se arrependem, que se humilham diante de Deus, que possuirão a vitória contra essa grande guerra da qual nós vivemos, dessa amizade do mundo que nos afasta de Deus. É por isso que o Salmo 126, versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nos dando o conforto da vitória, a vitória da exultação a qual nós vamos ter pelos que permanecem sempre amigos de Deus. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma vida de guerra, da qual nós entramos em conflito com pessoas por qualquer coisa, por qualquer sentimento banal. A palavra de Deus está nos dizendo: olha, afaste-se de tudo isso. Mantenha-se a amizade com Deus. Mantenha a amizade com o Senhor. E isso vai fazer com que as tuas amizades, com que o teu relacionamento com as pessoas melhorem. E assim você possa viver em paz. E assim você possa sentir a paz do Senhor. E assim nossos relacionamentos vão melhorar. Nossas conversas vão melhorar. Nossos encontros melhorarão. E precisamos disso para ter uma amizade melhor com o Senhor. E diante de Deus nós possamos exaltá-lo e Ele, diante de Deus nós possamos nos humilhar e Ele assim nos exaltará diante dEle. Que assim Deus possa nos ajudar, meus irmãos, e que Ele possa despender a sua graça em nós. Amém? Vamos cantar um hino antes de orarmos para encerrar. O hino 225, dedicação pessoal. Vamos cantar esse hino, meus irmãos, depois nós encerramos orando
e sendo abençoados por Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Sabemos que o Senhor nos abençoa, ó Deus, nos dá a Tua graça. E que diante da Tua palavra, ó Deus, nós possamos melhorar, ó Deus, nossos relacionamentos. Que possamos melhorar os nossos relacionamentos em casa, melhorar os nossos relacionamentos no trabalho, melhorar os nossos relacionamentos na igreja. Ó Senhor, que nossas amizades, ó Deus, possam ser amizades que nos levem ao Senhor. Amizades, ó Pai, que sejam para frutificar, para abençoar. Que o Senhor possa nos afastar dos nossos desejos carnais e que nós possamos nos aproximar cada vez mais de tudo que é espiritual, que nos leva ao Senhor. Que nós possamos nos humilhar diante de Ti, ó Deus, nos humilhar, pedir perdão ao Senhor e ter uma vida de mais proximidade com o Senhor, ó Deus. Ó Deus, nos ajude, que o Teu Santo Espírito possa fazer-nos compreender de todas essas coisas. Que o Teu Santo Espírito possa nos aproximar como igreja, mesmo estando fisicamente separados neste momento, ó Deus. Que mesmo estando de quarentena, cada um nas suas casas, que nós possamos nos aproximar em amor, se preocupar uns com os outros, entender melhor a debilidade do próximo e tentar ajudá-lo mesmo distante. Que possamos ter, ó Deus, aprendizado em tudo isso e nos aproximar mais, ter maior comunhão com os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar nossos irmãos que estão enfermos, carecendo da Tua graça, ó Deus. Abençoe a todos aqueles que estão se sentindo fracos, ó Deus, deprimidos. Todos aqueles que estão tristes, ó Deus. Que o Senhor possa os animar, que eles possam se aproximar de Ti a cada momento, ó Deus. E que nós, como igreja, possamos fortalecer uns aos outros. Nos abençoe, ó Deus, nos dê a Tua paz. Que tenhamos uma semana protegida e guardada pelo Senhor. Que tenhamos uma semana de bênçãos, ó Pai, debaixo da Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz.
Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito estejam com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.